Você já sentiu que Deus está te chamando, mas o barulho do mundo não tem te permitido ouvir a voz de Deus? No último ano, eu tomei uma decisão radical e decidi deixar de lado as redes sociais. E no começo não foi muito fácil, mas foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Nesse período, Deus me ensinou a ouvir a voz dele e ele me ensinou a descansar nele. E acredite, eu consegui ler a Bíblia inteira. Hoje eu estou aqui para te contar o que Deus fez na minha vida por conta dessa minha decisão e o porquê talvez você também precise se afastar um pouco das redes sociais e se aproximar um pouco mais de Deus. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida. Vocês que já estão aqui comigo toda semana, glória a Jesus pela sua vida. Quero pedir para vocês ficar comigo até o final desse vídeo. Eu sei que o meu testemunho vai gerar em vocês ativação. Deus vai falar com você poderosamente e Deus tem algo para te entregar hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, amém? Quero começar hoje trazendo uma palavra para vocês sobre Jesus no deserto, que se encontra em Mateus, no capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 11, né? Ele fala que até o Filho de Deus se afastou um pouco da multidão e ficou 40 dias no deserto em jejum para se aproximar de Deus. E ele precisou se afastar da multidão para se conectar com Deus. Então, amados, a gente percebe pela palavra de Deus que tem alguns sinais, tem alguns momentos que Jesus também se afasta. Ele se afasta da multidão para ele se conectar com o Senhor. E às vezes você pode estar buscando de Deus uma resposta, às vezes você sente que Deus está falando com você, mas você não consegue ouvir, você não consegue discernir aquilo que o Espírito Santo está falando com você. E talvez seja a multidão ao seu redor, talvez seja o barulho do mundo. E quando você se ausenta desse barulho, o seu ouvido fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Até Jesus se afastou e ficou esses 40 dias no deserto. E amados, lá em Lucas também, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42, conta a história de Marta e Maria. Marta estava ocupada com as coisas que ela precisava fazer, mas Maria escolheu a melhor parte, que era ficar ali perto de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nós estamos vivendo tempos que estamos se comportando como Marta. Estamos sempre ocupados, sempre atarefados, sempre rolando a tela para cima. E Deus, amados, tem nos chamado para ser mais como Maria, que se prostrou aos pés do Senhor e esteve mais ali focada em ouvir e aprender com o Senhor. Eu quero contar para vocês o meu testemunho nesse último ano e eu sei que não foi à toa que Deus me deu essa palavra para esse vídeo de hoje. Dentro desse um ano, amados, muitas coisas aconteceram, muitos testemunhos eu vivi com o Senhor. Nesse período, amados, que eu e meu esposo fizemos juntos, tomamos a decisão juntos de nos ausentar das redes sociais e fazer como um jejum. Nosso objetivo desde o princípio era dedicar mais tempo para Deus, ler mais, orar mais e ter mais experiências com o Espírito Santo. A princípio, quando nós dois decidimos entregar as redes sociais, nós tínhamos feito o propósito, primeiro foi de uma semana, foi de 7 dias. E ali nos primeiros 7 dias não foi muito fácil. O inimigo, ele sabia que nós estávamos ausentes das redes sociais e era onde ele mais prendia a nossa atenção. Então nós ficamos nos primeiros dias assim meio perdido no tempo que a gente faria. Mas depois o Espírito foi alinhando. Quando acabou os primeiros 7 dias, nós não estávamos mais dando tanta falta das redes sociais. E foi quando a gente decidiu entregar 3 meses. E nesse período de 3 meses, nós tínhamos até decidido que no final de semana nós íamos poder mexer um pouquinho. Mas nem fazia tanta falta. A gente passava a semana tão acostumado sem que começou a não fazer falta. Dentro desse período, amados, que nós ficamos ausentes das redes sociais, eu comecei a me aprofundar em jejum e oração e começou a despertar em mim interesse em ler a Bíblia.
Eu já havia lido alguns livros inteiros, mas nunca tinha lido a Bíblia inteira. E eu coloquei o propósito que no meu tempo, que normalmente eu passava nas redes sociais, eu ia estar lendo. E amados, que coisa tremenda aconteceu. Eu comecei a ler, comecei a aprender, pegando gosto. No começo não foi fácil, porque há uma grande batalha espiritual quando a gente decide ler as escrituras. O inimigo, ele sabe que a nossa visão vai ser aberta e automaticamente vem muito sono quando você pega para começar a ler. Dá leseira, você pode estar o dia todo bem. Você abre a primeira página, vem aquele sono. E no começo foi assim, até que eu descobri que eram guerras espirituais para me dispersar da leitura e não ler. Então Deus me deu uma chave. Antes de você começar a ler, você primeiro tem que orar. Senhor, eu vou começar agora a me aprofundar na leitura. Eu repreendo agora todo espírito contrário, espírito de distração, espírito de sono, preguiça, leseira. E no nome de Jesus eu vou conseguir ler. E eu quero que o Espírito Santo de Deus me dê discernimento na leitura. Amados, era a chave poderosa que eu tinha. Todas as vezes que eu fazia a oração antes, eu conseguia prestar atenção na leitura. E claro que a gente também tem aqueles métodos, né? Que também ajuda, como um cafezinho, alguma coisa que te desperte para você ter mais foco e concentração. E resumindo, amados, eu consegui ler. E todas as vezes que eu lia, eu aprendia sobre um pouquinho mais sobre consagração e jejum. E eu comecei a ofertar mais jejum para Deus. E cada jejum que eu ofertava para Deus era uma experiência que eu fui vivendo com o Senhor. E muitas áreas da minha vida foi destravando, inclusive esse ministério pelo YouTube. Destravou na minha vida depois que eu entreguei as redes sociais. Eu nunca tive dom para falar em público, eu nunca tive esse dom, essa facilidade de conversar, sempre fui uma pessoa muito tímida. E através disso, né, da minha entrega, o Espírito Santo de Deus foi tendo abertura para trabalhar na minha vida. E Deus foi me capacitando e ainda me capacita. Ainda existem muitas coisas na minha vida que eu preciso vencer, mas hoje eu consigo ver o quanto eu evoluí desse último ano. Isso tudo por conta de uma decisão, de abrir mão de algo, e o Espírito Santo de Deus foi me capacitando em todas as demais coisas. Eu fui descobrindo pelo qual Deus me chamou, eu fui descobrindo e também não só descobrindo, Deus foi ativando na minha vida e não só na minha vida, na minha casa. Ele despertou o meu lar para orar, para jejuar. E amados, a cada avanço que nós temos é uma conquista, uma vitória. Ainda não são posses e vitórias físicas, porque muitas pessoas falam assim, eu vou fazer um jejum, Deus vai mover no mundo físico. Às vezes não é assim, às vezes é. Mas o propósito, desde o princípio, era no espiritual. Avançar espiritualmente, ter mais relacionamento, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E como Deus fala e como a gente consegue ouvir quando nós estamos mais distantes do mundo das distrações. E se você tem passado por algo e não está conseguindo se conectar com Deus, talvez chegou a hora de você abrir mão um pouco das distrações, das redes sociais, para você ter um relacionamento, uma intimidade diferente com o Senhor. E aumentou bastante a minha fé, a minha visão foi aberta sobre muitas coisas, coisas que antes eu não entendia. Quantas vezes eu peguei para ler a Bíblia e li alguma passagem e não entendia, e depois eu comecei a ler de novo e o Espírito Santo me dava a tradução daquilo que eu estava lendo. Isso é muito gostoso, você saber que você está tendo um relacionamento, uma intimidade muito próxima com Deus. Amados, eu fiz uma anotação aqui que fala assim: Jesus se afastou de tudo para se conectar com o Pai. Foi um tempo de preparação espiritual, silêncio e fortalecimento. Nesse período, amados, eu cheguei a fazer um propósito de 40 dias, um jejum de 40 dias, e eu subi no monte uma vez por semana dentro desse período de 40 dias. E o meu propósito ali, até então, era para que Deus ativasse algo na minha vida de ministério, que Ele me mostrasse onde Ele queria me usar, como Ele queria fazer na minha vida, mas para que fosse um pontapé inicial do ministério na minha vida. E nesse período, amados, Deus ativou um ministério na minha igreja, na minha vida e na vida do meu esposo. Nosso telefone tocou um dia, era um líder do nosso ministério, e ele falou que Deus tinha entregado para ele o nosso nome e falou que era com a gente, que Deus estava separando nós dois
para ser colocados como líder de uma equipe para servir na igreja. E ali eu fiquei muito feliz, porque foi minha primeira semana de propósito com Deus, pedindo para Deus me mostrar onde Ele queria me usar. E Deus me ativando no ministério, dentro da igreja, como líder junto com meu marido de uma equipe. E eu nem me esperava, nem imaginava, nós já servíamos nesse ministério, mas nunca passou pela nossa cabeça. Mas Deus sempre tem planos maiores, Ele sempre está à nossa frente. E é só porque eu tô contando esse testemunho para vocês entenderem que quando a gente se ausenta de alguns lugares, algumas coisas são ativadas na nossa vida. Principalmente nosso ouvido, ele é conectado com Deus. Nosso ouvido ele é destravado, ele é destampado e nós ouvimos melhor a voz do Espírito Santo. E também os ministérios, as bênçãos, as promessas, os chamados são ativados na nossa vida. Então só tem benefício, amados. Jesus, ele venceu a tentação, foi no deserto, com a palavra de Deus. Então é muito importante a gente praticar a leitura da Bíblia e às vezes você não consegue ler porque você está preso na rede social. Você perde um tempão ali, mas na leitura você não consegue se prender. E isso está se tornando até mesmo uma idolatria na sua vida. Então a gente precisa se atentar a muitos detalhes. Se for necessário abrir mão por Cristo, abra. Então que você faça aquilo que às vezes você pode considerar até muito para você, né, aqui nessa terra. Mas sempre vai ser pouco, amados. Para Deus, a gente sempre tem que fazer muito, muito, muito mais. Sempre mais para o Senhor, porque Ele faz tudo por nós. O amor de Cristo por nós é ágape, né? Ele não espera nada em troca. Mas nós temos um débito até o fim da nossa vida, que é servir e adorar o Senhor. O deserto pode hoje ser o nosso desligamento das redes sociais. Jesus foi para o deserto para ouvir com mais clareza a voz de Deus. E talvez hoje seja para você esse mesmo caminho hoje que Deus está te revelando, te entregando. Talvez Deus esteja falando, vá para o deserto e fica comigo. No deserto, Jesus venceu a tentação através da palavra. Se você hoje está tendo dificuldade de vencer a carne, domínio sobre a sua alma, está difícil para você dominar a sua alma tem governado, tomado as decisões. Sabe aquela decisão que você toma e depois você fala assim, eu não devia ter feito isso? É governo da alma, tá desalinhado. É o seu espírito que tem que governar a alma. E às vezes é necessário você ir para o deserto, para você ganhar armas, estratégias para você vencer as tentações. Você vai ser preparado pelo Espírito para vencer desafios, tentações, alcançar promessas, propósitos e um relacionamento com Cristo. Amados, como eu marquei aqui, de uma maneira mais intensa. Você vai aprender a ter um relacionamento com Cristo, mas de uma maneira mais intensa. Igual aquela palavra em Ezequiel, que ele foi chamando ele para entrar no mais profundo, até que ele perdeu ali, né, o chão, ele não tinha mais o chão sobre os seus pés. Ele perdeu, ele saiu do raso. É ir para o fundo, é ir para o mais profundo com Cristo. E essa decisão, amados, precisa ser tomada na sua vida. Às vezes você pode falar assim, eu não consigo, mas Deus te fez capaz de tomar decisões e capaz de vencer, quando ainda mais é para Cristo. Amados, decida fazer. Tudo é uma decisão. Se você decidir fazer, você vai com certeza viver algo novo com o Senhor. Eu tenho certeza. Faz um propósito para começar de 7 dias, ou de 21 dias, como Daniel, ou de 40 dias, como eu falei para vocês que eu fiz e tive uma experiência muito boa, muito linda com Cristo. Faça, amados, comece. Comece com pouco para você conseguir concluir, porque a palavra de Deus fala que é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Então faça. Deus vai te capacitar todo o período para você não falhar. Se você continuar com Cristo, Ele vai te preparar, Ele vai te fazer viver algo novo, amados. Se você está sentindo vontade de viver algo novo com o Senhor, essa é a oportunidade, esse é o meio, esse é um caminho para você começar a viver algo novo com o Senhor. E para encerrar, de todas as coisas que eu aprendi na palavra de Deus, né, nessa leitura da Bíblia, eu memorizei uma palavra que eu quero trazer para vocês, que se encontra em 2 Timóteo,
no capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 16, que fala assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amados, depois que eu li todo o livro, eu aprendi muita coisa. O meu ouvido, a minha visão, a minha mentalidade foi destravada. Muita coisa que eu ouvi, alguém falou que está na Bíblia, agora eu consigo ter essa experiência com Deus. Muita coisa que eu não sabia estava na palavra. Muita coisa eu aprendi, amados, sem contar o relacionamento que a gente começa a ter maior com Cristo. Vale muito a pena. Amém? Que esse meu testemunho, amados, possa gerar em vocês coragem, determinação para dar esse passo por Cristo. Eu tenho certeza e eu garanto para vocês que vocês não serão os mesmos. E eu quero muito que vocês venham aqui colocar nos comentários, inclusive, que vai começar, que vai ofertar primeiro 7 dias e volta depois, comenta a sua experiência. Eu quero muito ler e eu vou estar orando por você. E eu sei que Deus vai destravar áreas na sua vida, você vai viver algo novo com o Senhor, amém? Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo, ouvindo essa palavra. Senhor, eu peço a Ti que esse meu testemunho, Senhor, tenha sido como sementes levada para cada um que está aqui, Senhor, sementes que vão ativar na vida deles mudança, algo novo, posicionamento, decisões tomadas, Senhor, que eles vençam sobre a alma deles. Senhor, eu peço a Ti que o Espírito Santo de Deus venha capacitar cada um, Pai, que se sentiu incomodado a dar um passo. Capacita, Espírito Santo de Deus, para que eles possam vencer, para que eles possam ter algo novo contigo, Senhor, uma experiência nova. Cada um, Senhor, que te entregar esse propósito, Pai, de abrir mão das redes sociais, que o Senhor venha fazer um reboliço na história dos seus filhos, ativa promessas, gera propósitos, mas que eles possam sair transformados, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que os ouvidos sejam destravados, que a Tua palavra entre penetrante, gerando mudanças, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, curte esse vídeo. Se vocês que são novos por aqui gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Deixe seu amém aqui nos comentários, eu vou orar pela sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.